pela vida e o amor entre os irmãos. Bom dia, povo de Deus. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, estou aqui para vos trazer aqui mais uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, de humildade, de gratidão. E nessa feita, desde já eu quero avisar vocês e vós todos que vão ouvir esse vídeo, compartilhem, enviem para os outros contatos. Aqui que vos fala é o diácono, missionário, evangelista do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quero desde já pedir a oração pela a evangelização. Ore para que Deus venha dar condições de eu comprar uma caixa de som. Estive conversando com um irmão, que são milhares que seguem ele, pedindo uma caixa, e ele disse que deu várias a muitos, e muitos estão com essas caixas guardadas. E eu creio que por esse motivo foi adorecido o coração do profeta para não dar mais caixas de som a ninguém. Mas se isso tivesse acontecido comigo, jamais eu guardaria, nem negociaria uma ferramenta que foi dada para fazer a obra de Deus. Ore para que Deus levante alguém para me dar presente uma caixa. Porque toda a vida que eu for fazer um culto na praça ou numa feira, eu vou estar fazendo pequenos vídeos e principalmente enviando aquele que me adorou. Então quero nesse vídeo aqui deixar aqui mais uma reflexão para vocês, para a sua meditação e para a minha também, para a nossa edificação e meditação do dia de hoje. E a palavra encontra-se no livro das cartas aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim o escritor desconhecido, que até hoje nenhum descobriu quem foi que fez essa carta, esse livro de Hebreus. E Hebreus 12, 14 diz assim a palavra do nosso Deus: segui a paz com todos, e buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá ao Senhor Jesus, jamais verá a Deus. Em outra versão, irmãos, igreja militante do Senhor Jesus, eu sei que existe no nosso meio aproveitador, existe mercenário, existe falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos levitas, existe o chamado diácono chamado, existe o evangelista chamado evangelista, existe o presbítero chamado e o chamado presbítero, existe o chamado missionário, existe o missionário chamado por Deus. Aqueles que é chamado por Deus não joga a toalha. Aquele que é chamado por Deus entra no ouvido aquilo que é negativo e deixa passar pelo outro ouvido, não deixa descer pro coração. Quem é de Deus vence o mal. Quem é de Deus ajuda. Quem é de Deus abre porta. Quem é de Deus convida o irmão para estar junto, para se confraternizar, para aprender um com o outro e o nome do Senhor ser glorificado. Quem é de Deus faz o bem. Quem é de Deus fala a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta palavra, nessa madrugada, eu fui dormir, era quase 3 horas da manhã, e Deus me mostrou, dentro dessa palavra, algumas revelações para que a gente venhamos colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Amém? A primeira atitude para que a gente venha receber de Deus as vitórias, os livramentos, as bênçãos, a compaixão, o perdão, a misericórdia, entendimento, sabedoria, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, e os frutos do Espírito Santo venham se manifestar em nossas vidas, precisamos, antes de nós se santificar em jejum e oração, precisa
como Jesus mesmo chegou a dizer que nós temos que orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos vigiar, orar e depois obedecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, caminhar pela palavra, viver para Deus, andar com Deus. Como Enoque andou, e ele foi arrebatado porque ele andou com Deus. Muitos grandes homens de Deus andaram com Deus. Uma coisa é a gente falar de Deus, outra coisa é andar com Deus. Uma coisa é nós conhecer os milagres de Deus, outra coisa é nós conhecer o dono do milagre. E neste vídeo, gostaria de dizer apenas 3 atitudes, entre tantas, são muitas, mas eu vou apenas frisar 3, que na minha opinião, ela é importante. Antes que nós se santificamos pela palavra, ou pelo jejum, né, ou na oração, quando nós estiver orando, antes que isso venha forjar o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a gente não venha virar um fariseu, porque, irmãos, no nosso meio existem muitos fariseus, muitos usando o espírito, agindo igual como Caim, que matou seu próprio irmão, agindo como os irmãos de José, que lançaram José na cisterna e venderam ele como escravo. Muitos estão agindo igual como Saul agiu com Davi, que queria chupar o sangue de Davi com canudo, irmãos. Queria matar Davi, mandou tropas, exército, general com exército de 100 homens para tentar acabar com a vida do homem de Deus, que foi considerado na Bíblia o segundo coração de Deus. Ele pecou? Pecou, mas ele se arrependia quando pecava. Lá no livro de Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então as 3 coisas importantes, vamos lá. Primeira atitude para nós é receber, né, de Deus as bênçãos, e Deus recebeu o nosso sacrifício que nós vem fazendo, né, no jejum, na oração, ofertando, dizimando, ajudando, para que esse sacrifício ela venha a ser aceito com Deus. Temos que estar em primeiro lugar em paz com todos. É o que nas cartas aos Hebreus, né, o Espírito Santo de Deus usa o autor desconhecido para falar isso. Seguir a paz com todos. Depois que nós estivermos seguindo a paz com todos, eu sei que o irmão que vai ouvir esse vídeo missionário Ivanei, mas você esqueceu lá de Romanos 12:18. Esqueci não, irmãos. Esqueci não. Romanos 12:18 diz que se for possível tenha-se paz com todos. Mas também o salmista diz que o tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, verso 1 fala isso. Meu irmão, eu deixei de ser neófito. Estou com 19 anos na presença de Deus. Deixei de ser neófito, já vai estar para 10 anos. Que eu procuro a entender como Deus trabalha na minha vida e na sua também. Eu conheço, irmãos, quando alguém está sendo egoísta. Eu conheço, muitos estão orando e Deus não está recebendo, não está passando do teto. Porque guarda trauma, guarda rancor, ressentimento. Não perdoa o irmão, não abre a porta da sua igreja. Pastores mesmo, não convida o humildezinho, o irmão, o pequeno homem de Deus para pregar na sua igreja. Há uns 2 meses atrás, vou botar assim, levei um jovem para louvar numa igreja. E este jovem, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi discriminado, ele sofreu bullying, sofreu preconceito, por apenas ter permitido ser tirado uma foto com um homossexual. E aqueles que não gostam muito de mim, porque Deus me usa mesmo, e eu procuro viver aquilo que prego, porque o importante é a gente pregar aquilo que vive. Queria apenas uma oportunidade para também fechar as portas da sua igreja para mim. Porque quando a igreja ela é de Cristo, as portas não se fecham para nenhum homem de Deus. Independente da religião, independente do segmento, né? Independente da igreja. Irmãos, eu não sei que tipo de Bíblia alguns pastores estão lendo. Porque a palavra de Deus é bem clara, que Jesus, ele andou todas as sinagogas.
Ele andou pregando o evangelho a toda criatura. E ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. A hierarquia que é criada pelo homem, pinos, né, regras, normas, limites que o homem omite, né, que o homem dita, né, eles ficam ditando, muitos são ditadores, e alguns deles são até fundamentalistas, e outros são materialistas e capitalistas. É por isso que a igreja do Senhor Jesus está sofrendo na terra. Falta comunhão, falta união na prática. Fala de amor nos púlpitos, fala de amizade, fala de comunhão, mas não vive, são hipócritas, são fariseus do século 21. Se Jesus viesse hoje, muitos deles matariam Jesus. Há muitos fariseus no nosso meio. Por isso que Deus me despertou para eu falar essa palavra. Não adianta você se santificar, não adianta você orar, jejuar, conhecer a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, conhecer todo o canto das escrituras, ter na mente gravado 70%, 80% da Bíblia na sua mente, se você não está vivendo o amor, que é o principal de todo, irmão. O amor, ele vence a caridade, a sensibilidade, que a gente tem que ser sensível, tem que ter sensibilidade, tem que ter equilíbrio emocional, tem que estar preparado psicologicamente e espiritualmente, porque senão não tem como nós fazermos a obra de Deus com amor, com ordem, decência e com sabedoria. 1 Coríntios 14, versículo 40 diz que haja, né, ordem e decência naquilo que nós fizemos ou fazemos para a casa de Deus. E a primeira atitude é essa: seguir a paz com todos. A segunda atitude é liberar perdão, é ter comunhão, união uns com os outros. E a terceira atitude é dar um bom testemunho de crente, é cuidar bem da família. Porque em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz que aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz que aquele que não cuida do que é seu, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel, irmãos. Tem muita gente enganando e se enganando os outros. Mas a mim aqui, missionário Ivanês Barbosa, a mim ninguém me engana. Porque quem está comigo me orienta, eu não me embaraço. Deus me deu um dom que já tive desejo de pedir a Deus para Deus retirar esse dom, que é o dom de discernir as coisas. Existem muitas vozes, muitas palavras falando aí na terra. Nós temos que discernir para saber o quem é que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo o homem? Estamos ouvindo, né, o inimigo da nossa alma, ou estamos ouvindo Deus? Porque uma coisa, meu irmão, é a gente ir ao Evangelho. Uma coisa é o Evangelho estar dentro de nós. Uma coisa é a gente viver para o Evangelho. Outra coisa é o Evangelho viver por nós. E é por nós. E é para Ele. É por Ele. É para Ele que foi feito todas as coisas. Sempre vou citar em todas as minhas pregações, sempre eu cito essa palavra. De Romanos 11:36. Que é por Ele. É para Ele. E é por Ele, né? É para Ele que foi feito todas as coisas. Fique na paz do Senhor Jesus. Medite bem nesta palavra. Siga a paz com todos. Amém? Tenha comunhão uns com os outros, sempre perdoando um ao outro. Cuide bem da família, dê um bom testemunho. E as outras coisas, Deus o acrescentará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus o abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.